E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre a minha quarta semana aqui na ETED Encontro e Propósito. E esse vídeo faz parte do meu semanário, que é um exercício que a gente tem aqui toda semana para processar aí os nossos aprendizados e as nossas vivências com Deus também. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o tema dessa semana, que é desconstrução, né? Vou dizer para vocês que essa semana não foi nada fácil. Não tá nada fácil. Mas mesmo em meio às dificuldades, em meio ao cansaço, sabe, eu vejo que tudo vai valer a pena, né? Ainda tá sendo bem difícil, ainda tá sendo bem complicado, mas eu sei que vai valer a pena. Quero falar para vocês também sobre uma faceta do caráter de Deus que eu aprendi, que eu identifiquei essa semana, que é um Deus compreensivo, né? A gente vê em vários momentos assim, nós enquanto humanos errando, tomando decisões erradas, falhando, fazendo coisas que até mesmo a gente não gostaria de fazer. E a gente vê realmente no nosso relacionamento com Deus, quando você tem uma vida de devocional, uma vida de meditação, uma vida de intercessão, você vê o quanto Deus é um Deus compreensivo, o quanto realmente Deus te entende, sabe? É, e a gente percebe isso inclusive. A gente percebe isso inclusive na forma como ele fala com a gente, sabe? Nos momentos em que as coisas ficam tão difíceis, tipo, que o teu dia a dia você, nem mesmo você consegue acreditar em ti mesmo, e daí você vai meditar na palavra dele, você vai, né, fazer o teu momento de devocional, e ali Deus fala contigo assim de uma maneira única. Então, realmente, o caráter de Deus que eu aprendi e que falou muito forte ao meu coração essa semana é um Deus compreensivo, né? Nossa, acho que isso só me faz amar ele ainda mais, né? Uma outra coisa que eu quero falar também é sobre um princípio, né, que eu entendi, um princípio que eu aprendi, que eu quero levar muito para minha vida, né? Reforçando, já era algo que eu considerava importante, mas agora eu percebi assim uma importância ainda maior, que é o relacionamento, né? O relacionamento com Deus. Quando a gente se relaciona, né, existe um ditado, não é um ditado, na verdade, um estudo mesmo, que comprova que você se parece com as 5 pessoas que você mais convive, né? Então, tipo assim, se você escolher 5 pessoas que te levem para cima, que sejam de repente melhores do que você tem a tendência de evoluir de uma forma muito rápida. Agora, se você conviver assim com pessoas muito medianas, que de repente não te agregam e que não te acrescentam, e você só conviver com essas pessoas, a sua tendência é você ficar medíocre, né? Você ficar na média dessas pessoas. Então, o nosso desafio, o meu desafio é que eu entendi de me relacionar com Deus é que quando eu me relaciono com Ele, além de eu ter um Deus compreensivo, eu tenho alguém que me ajuda a melhorar. E algo que falou muito comigo essa semana foi, na minha meditação, foi 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. E uma parte desses versículos que eu, inclusive, vou colocar na parede do meu quarto para que eu não venha esquecer, fala assim, na minha versão, na minha Bíblia fala: tudo que tenho, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e um novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. E nesse dia, quando eu fui fazer o meu devocional, eu falei para Deus assim que eu estava cansado de algumas situações, de alguns pensamentos, né, que a minha mente estava acostumada a pensar de uma forma, e eu falei para Deus que eu estava cansado disso, que eu queria saber realmente o que Deus poderia fazer, o que eu poderia fazer para melhorar, sabe? Para que eu realmente não tivesse mais esse tipo de pensamento, para que isso não me machucasse mais, não me trouxesse culpa. E daí Deus me falou que tudo que a gente tem é por meio de Jesus Cristo, né? A nossa cabeça no lugar, a nossa vida correta, os nossos pecados perdoados e o novo início.
Só que para isso a gente precisa tomar posse e a gente precisa declarar isso também. Quando vem os pensamentos ruins, quando vem as tristezas, de repente quando vem a incerteza, a gente precisa declarar que essa é uma verdade absoluta na nossa vida. Tudo já se fez novo por meio do sacrifício que Jesus fez por nós. Falando então sobre uma rosa que eu vivenciei, né, um momento marcante, muito positivo dessa semana, foi a leitura do livro Por Todo Mundo, que é a história do Loren, que é o fundador aqui da Jocum, e foi um livro que me edificou muito, né, uma experiência de vida, nossa, incrível, 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 assim, em todos os detalhes, desde quando era criança, a vivência de família dele, como também aquilo que ele vivenciou em Deus, o ministério dele, né, que ele pôde ver se cumprir pela obediência que ele teve à voz de Deus. Então foi uma história que me marcou demais, terminei de ler hoje, eu comecei na segunda-feira à noite, né, hoje é sábado, já terminei de ler, porque é um livro assim, nossa, tipo que você tem vontade de comer o livro, de tão bom que ele é. E esse foi um momento muito marcante, me edificou justamente por ver a fidelidade de Deus na vida do Loren e por ver a obediência do Loren à voz de Deus, mesmo quando ele era muito jovem. E que tudo isso valeu a pena pelo reino, né? Pela conquista que ele teve no reino. Não para a glória dele, mas para a glória de Deus. E um momento de espinho, ou alguns momentos, eu não tive um momento específico, eu tive vários momentos onde eu vi pessoas errando, pessoas fazendo coisas indevidas, né? Pessoas aqui do meu convívio dentro da base. Eu vi pessoas tendo atitudes que não eram corretas, que iam contra as regras, que iam contra os princípios aqui da Jocum e até mesmo da ETED. E quando eu vi essas pessoas fazendo isso, isso despertou em mim uma raiva muito grande, despertou em mim uma ira muito grande. Então, assim, esse foi um momento de espinho, porque não em si pelas pessoas, mas por perceber que existe muita raiva dentro de mim. Por perceber assim que, né, não é as pessoas ali o problema, né? As pessoas só estavam despertando em mim algo que já existia dentro de mim. Então, eu estou trazendo isso como um espinho porque é algo que eu ainda estou tratando em Deus, eu ainda estou processando em Deus. E eu quero realmente entender o motivo disso. E que Deus me ajude realmente a eliminar essa raiva. Né? Porque eu quero que transborde em mim o amor dele. Não que eu vou ser perfeito, né? Porque eu sou humano mesmo. E podre também, né? Mas que eu consiga em Deus superar essa raiva e que mesmo em momentos de dificuldade, o amor do Pai transborde na minha vida. E para finalizar, então eu quero falar para você sobre o meu desafio semanal. O meu desafio semanal, ele começou no dia de ontem, na sexta-feira, quando eu comecei a ouvir histórias de algumas pessoas, né? E foi muito legal para mim ouvir histórias. Quando eu me apresentei aqui na Jocum, eu falei que algo que era um ponto muito positivo meu, algo que eu gostava muito de fazer, era ouvir as pessoas. E realmente é algo que eu sou apaixonado por ouvir as pessoas, ouvir a história delas. E foi muito legal, assim, porque eu tenho visto edificação na minha vida através da história das outras pessoas. Então foi muito bom para mim entender que Deus usa mesmo as dores que outras pessoas passaram, Deus usa para trabalhar na minha vida e para fortalecer o meu relacionamento com Ele. Então eu sou muito grato porque Ele me trouxe histórias assim muito positivas e quando as pessoas iam contando a história, Deus ia falando comigo coisas sobre a minha história, sobre a minha vida. Então isso fez muito sentido e me ajudou muito. Inclusive eu já me desafiei para a próxima semana eu escutar 5 histórias diferentes, de 5 pessoas diferentes aqui da base, para que eu possa realmente ser mais edificado. Então, meu desafio da próxima semana eu já lancei agora, para que eu possa ouvir a história dessas pessoas e eu possa ser edificado através da história de vida delas também. Para finalizar, então, o semanário, logo aqui abaixo, vai ter o descrito sobre missões transculturais, sendo o processamento do Perspectivas. Beleza, gente?
Valeu, um abraço, fiquem com Deus e uma ótima semana.